podcast Equilíbrio na Medida, uma iniciativa do Programa Qualidade de Vida do Ministério Público Federal. Olá, pessoal! Voltamos por aqui, Vanessa e Diego, para falar do último podcast de inovação. No podcast passado, nós começamos a falar sobre um método para a resolução de problemas complexos baseado no ser humano, baseado nas pessoas que estão envolvidas num determinado problema, num determinado desafio, né? Abordamos como que a inovação ela pode ser gerada por um processo investigativo, por meio de análise, e não somente pela cabeça de mentes criativas. E hoje nós vamos falar, como no podcast passado, nós falamos sobre o aprofundamento no problema, hoje a gente vai falar como gerar soluções, né? Com base em toda a análise, né, em todo o trabalho de campo que teve como objetivo buscar as necessidades das pessoas desenvolvidas em certo desafio, você começa a encontrar padrões. Esses padrões, na verdade, vão te dar insights sobre qual é a sua situação atual, qual é a sua real situação. Tem os vieses cognitivos, né? Aliás, tentando se livrar dos vieses cognitivos, que nem sempre é uma tarefa fácil, mas o que eu gostaria de expor aqui é que o insight sobre determinado contexto, sobre determinado desafio, vai surgir dessa análise investigativa. O insight, na verdade, é um conhecimento profundo sobre uma determinada situação, e não um estalo que dá na sua cabeça para resolver algo complexo, né? Aquela ideia que vai inovar e trazer vai ser o boom, né? Não é isso. Ao perceber uma situação, ter insights sobre aquela situação, quais são os verdadeiros problemas raízes para se enfrentar um determinado desafio, ao ter esses insights, eu começo a vislumbrar soluções, intervenções para solucionar, para ter intervenções positivas nesse desafio, né? Esse processo, você começa a pensar em muitas soluções. Aqui eu volto para um processo de divergência, onde eu vou poder colocar na prática um dos princípios que falamos muito no segundo podcast, que é a colaboração. Aqui todas as ideias devem ser levadas em conta e ouvidas com atenção, uma escuta ativa. Devemos trabalhar em cima da ideia do outro com o objetivo de aprimorá-la. Nesse contexto, a gente começa a convergir, né? Daquela divergência de várias ideias, a gente começa a analisar e ver qual a ideia pode ser mais efetiva, qual a ideia que ataca mais pontos levantados na análise investigativa. E aí, ao decidir qual a ideia é a melhor ideia, digamos assim, nós, antes de implementá-la, nós precisamos experimentar, que é o nosso terceiro princípio, né? Para experimentar, nós fazemos um protótipo, a gente passa pela fase de prototipação, que é colocar essa ideia em prática, né? Arrumar meios para colocar essa ideia em prática. Quando nós formos testar essa ideia na fase de experimentação e formos testar esse protótipo, nós continuaremos com aquele olhar empático para ver se o produto gerado por nós ele é realmente satisfatório. Nessa fase, pode ser que eu veja que eu tive alguma percepção errada ou que a minha ideia ela não é boa o suficiente para resolver determinado desafio, ou ainda ela é boa, mas precisa de aprimoramento. Então, o que eu quero dizer é que até a implementação, o início da implementação, né, que é a fase de experimentação, eu vou olhar empaticamente para as pessoas que vão utilizar aquela ideia e ver se ela é satisfatória. Pode ser que eu tenha que retornar ao meio do meu processo, a fase investigativa, e reformular. Isso quer dizer que o meu processo em inovação, esse método, é um processo iterativo. Ele não é um processo linear, que uma coisa é desencadeada da outra e fim, como geralmente são os métodos lineares, né? Ele pode ensejar a volta para que eu possa consertar e aplicar efetivamente o meu produto, o meu serviço, resultado desse processo de inovação. Então, Diego, algo muito importante também que deve ser acrescentado aqui é que o Design Thinking ele não se limita
à resolução de problemas complexos, apesar da gente ter exposto um método para isso, né? A sua aplicação é muito mais ampla. Você poderia falar um pouco sobre isso para a gente? Claro, Vanessa. É bem importante esse ponto que tu está trazendo agora por último. A gente vai alongar um pouco a perspectiva aqui do Design Thinking para apontar o sentido e o significado que ele tem no aperfeiçoamento da cultura organizacional. Sim, porque os princípios do Design Thinking, que a gente já vem discutindo aqui nos nossos podcasts, que envolvem a experimentação, que envolve a empatia, que envolve a colaboração, não nessa ordem que eu narrei aqui, mas esses três principais, eles podem e devem ser aplicados no dia a dia das nossas instituições, das nossas relações de trabalho. A reprodução dos princípios do Design Thinking, elas têm como benefício um melhoramento da cultura organizacional. Em qual sentido? A gente pode apontar, num primeiro momento, uma diminuição da competição, uma diminuição do individualismo, um fortalecimento das resoluções em conjunto, da tomada de decisão que valoriza a opinião de outras pessoas, que não só aqueles envolvidos diretamente na tomada de decisão, envolvem também um tratamento, digamos assim, empático das situações e das análises que são feitas. As pessoas elas têm um espaço melhor para se comunicar, e essa comunicação ela se torna mais assertiva, mais eficiente. Então, são vários os ganhos que a metodologia de Design Thinking, quando aplicada na nossa rotina de trabalho, nos possibilita. Isso não quer dizer que a pessoa, o cidadão, o envolvido, o servidor, o membro, tenha que aplicar a totalidade dos pilares, podendo aplicar eles de forma individual ou separada. Mas a ideia é que, trazendo esse conhecimento, trazendo essas práticas, esses princípios para o dia a dia, o benefício que surge na cultura organizacional de trabalho, ele é perceptível, ele aumenta. Ele aumenta o quê? Eu vou me repetir aqui porque isso é interessante. Ele aumenta a empatia num ambiente maior de colaboração, onde a gente tem um enfraquecimento do individualismo, e esse é um grande problema, a gente tem que reconhecer isso. Em determinado momento, isso foi muito instigado na sociedade, porém, chegou um momento que se percebeu que se ganha muito mais construindo em conjunto do que de forma individual. Compartilhando o nosso conhecimento, as nossas experiências, a gente avança muito mais do que de forma individualizada. E o Design Thinking vem para demonstrar isso. Então, a gente tem que levar em consideração também, dentro desses benefícios, o permanente foco nas necessidades das pessoas. E isso envolve aquela perspectiva que a gente já trouxe aqui em determinado momento, que é abandonar o nosso autorreferenciamento. Toda vez que a gente puder falar sobre isso, a gente deve falar sobre isso. A gente tem uma cultura muito voltada para esse autorreferenciamento, para decisões que partem do nosso princípio, que partem do nosso eu, para depois tomar uma outra dimensão. E essa não é a melhor forma de se tratar a tomada de decisão, ainda mais de problemas complexos que envolvem o nosso dia a dia na administração pública. Por isso, esse chamado, então, para desenvolver um trabalho em conjunto, um trabalho em colaboração, principalmente com aquelas pessoas que divergem de nós no primeiro momento e logo ali na frente elas podem passar a convergir conosco. Então, o grande valor que a gente pode observar, assim, em termos de design thinking aplicado no dia a dia, observando a nossa cultura organizacional de trabalho, é realmente essa maior colaboração, esse maior compartilhamento de informações, de dados, de experiências que ajudam em muito o desenvolvimento de soluções, o desenvolvimento de melhores intervenções diante do cotidiano que nos apresenta de forma complexa. Então, esse conjunto formado pelos pilares do Design Thinking, que envolve, então, a empatia, a colaboração e a experimentação, tem muito a ganhar para cada instituição, para além da resolução de problemas. De forma que, além da resolução de problemas, a gente tem um grande ganho no fortalecimento da cultura organizacional de trabalho. E isso que é importante a gente destacar, não é, Vanessa?
Exatamente, Diego. Espero que com esses podcasts a gente tenha visto que para trabalhar em inovação nós temos que ter método, nós temos que ter um pensamento analítico. A inovação vem para resolver problemas complexos, mas também vem para mudar a cultura organizacional de forma a alcançarmos sempre melhores resultados para o cidadão em última instância, né? Um abraço a todos, espero nos vermos em outros podcasts. Tchau, tchau, pessoal. Isso aí, pessoal. Até mais, até o próximo. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Equilíbrio na Medida, uma iniciativa do Programa Qualidade de Vida do Ministério Público Federal.